Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai falar com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, a cooperativa que abrange então várias áreas, vários municípios espalhados por estados brasileiros, e a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos a respeito dos preparativos para a safra de soja e como que também está a atual situação do cultivo do trigo lá no Rio Grande do Sul. Mas antes de tudo apresentar o Carlos, seja muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro. Obrigado Letícia, obrigado ouvintes aí por estar ouvindo a gente, falando um pouquinho sobre a agricultura aí no Brasil. Carlos, vamos lá. Falando primeiramente de soja, eu estava conversando agora anteriormente com o Lucas Beber, que é presidente da ProSoja do Mato Grosso. Eu sei que a Cevale também tem atuação no Mato Grosso, mas também no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu queria saber, nesses estados que a gente já vê a preparação para o plantio da safra de soja, como é que o produtor está olhando para a questão da compra de insumos, como que o produtor está olhando para a questão do clima. Queria que você explicasse, então, um pensamento, então, desses estados de abrangência da Cevale. É, hoje pensando em aquisição de insumos, então o produtor esse ano ele está com aquisições atrasadas, né, principalmente aí dentro dos defensivos agrícolas de forma geral. A área de nutrição e biológicos também, ele tem aguardado para estar fazendo um investimento por causa dessas incertezas em relação ao clima, né? Nós estamos falando aí de atraso de chuvas na região oeste do Paraná, dentro do Mato Grosso do Sul, dentro do próprio Mato Grosso, que vem impactando aí nas decisões do produtor. Então, o produtor está realmente com o pé bastante no freio, né, segurando as aquisições nesse momento e pensando na questão de investimento da cultura. E, Carlos, o Mato Grosso já está com o plantio da soja liberado desde o dia 7 de setembro. Nas regiões de abrangência da Cevale, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, quando que a gente vê a finalização do vazio sanitário? E tem algum horizonte de chuvas que vocês já estão monitorando pelas previsões por aí? Nós temos algumas previsões de chuvas em termos ainda de volume não satisfatório, mas a partir do dia 14 e 15 de setembro, né? Isso tem movimentado o produtor a iniciar o plantio nessas datas. O que a gente tem orientado ao produtor é que aguarde os volumes de chuvas significativos para que tenha umidade no solo, para que depois ele semeie, porque são previsões que não dão ainda volumes muito altos, né? Então, o que pode impactar de repente na plantabilidade, na emergência dessa soja. E o que a gente tem sempre como premissa dentro do departamento agronômico é trabalhar aí com uma boa plantabilidade, uma boa distribuição de plantas para que o potencial da cultura seja estabelecido. O vazio sanitário aqui na região oeste do Paraná foi a partir do dia 1º de setembro, né? E também o zoneamento agrícola. Então, o produtor, a partir do dia 1º de setembro, estaria apto para estar plantando a cultura, porém, né, com as dificuldades aí em relação ao clima, essas chuvas que não vieram, a gente não está conseguindo iniciar o plantio. E Carlos, a gente fala, né, dessa questão da estiagem, das condições de solo que ainda não estão aptas, né, a receber as sementes. Inclusive, corre o risco de haver replantio, né? Se a gente for pensar nos custos de produção, isso deve pesar muito no bolso do produtor. Eu queria te perguntar da questão do pessoal que tem pivô. Como é que o pessoal que tem ali o equipamento para irrigação está se preparando? Porque a gente também sabe que precisa ter de onde puxar essa água. Como é que está a Uhum. condição do pessoal que vai plantar com irrigação? Esse pessoal que tem aí as dimensionamento do pivô bastante estabelecido, eles estão conseguindo semear a cultura, né, e plantar, enfim, fazer a irrigação. Então, isso não é um grande problema. O grande problema é algumas regiões que o produtor não estabeleceu um bom dimensionamento do pivô, né, e aí tem faltado água nesse momento e não conseguindo colocar a umidade adequada para fazer o plantio. Mas isso são regiões pontuais, são produtores pontuais, a grande maioria tem um bom planejamento com relação à irrigação, pensando aqui no oeste do Paraná, né? Conseguindo sim fazer os plantios nessas datas. Mas em termos de percentual, né, dessas áreas irrigadas, ela ainda é muito pequena, né?
pensando no todo como mercado. Então, isso acaba não impactando tanto em termos de percentual plantado. E, Carlos, dentro desses estados, dentro desses municípios de abrangência da Cevale, né, pensando Paraná, Mato Grosso do Sul, falando de soja, existe alguma perspectiva de diminuição ou de aumento de área? E como que você vê, né, essa questão também desse pé no freio dos investimentos dos produtores na questão da compra de insumos? Isso pode atrapalhar no ganho em produtividade e lá na frente também na rentabilidade? Pensando na redução de soja devido a esse atraso pelas chuvas. A gente não vê isso, tá? A cultura da soja é a principal cultura ainda para o produtor, é a que traz rentabilidade, e isso não vai impactar na redução de plantio. O que a gente vê, né, com um certo receio é que esse atraso de plantio de soja, né, pode impactar o plantio de milho lá em fevereiro, março. Então, eu estou entrando dentro de um período mais crítico no Mato Grosso, devido à seca, né, que pode acontecer lá em maio e prejudicar a produção do milho safrinho, e na região sul com relação às geadas de junho e julho. Então, o milho fica mais suscetíveis a esses intempéries climáticos. Então, se reduzir a área de plantio, vai reduzir a área de plantio de milho segunda safra, safra 25-25, né? Esse é o principal ponto, né? Com relação ao investimento, e aí é algo bastante impactado em termos de potencial produtivo, se o produtor reduzir o investimento num dessecante, e aí no controle de uma planta daninha, numa aplicação de fungicida, ou numa aplicação de inseticida, esse dano, né, com relação à cultura, vai impactar no teto produtivo. Então, o produtor vai reduzir o percentual de colheita, o rendimento da lavoura, e isso acaba impactando na rentabilidade dele. Então, o que a gente tem orientado o produtor? É claro que ele precisa fazer a gestão, então, desde o fertilizante, usar a agricultura de precisão para mapear quais são as deficiências, fazer o MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, fazer o MID, que é o manejo integrado de doenças, e aí monitorar as lavouras para fazer aí ser mais assertivo em relação aos manejos e mantendo o potencial produtivo. Então, é muito importante que o produtor conte com o seu técnico, conte com o seu consultor para estar prestando aí uma consultoria e utilizando da forma mais adequada os insumos para que realmente ele tenha aí um teto produtivo. O que a gente vem avaliando dentro da cooperativa é aquele produtor que investe em tecnologia, que investe dentro da própria lavoura, ele tem aí um retorno sobre investimento maior do que aquele produtor que faz aí uma redução em termos de investimento. E, Carlos, pensando no Rio Grande do Sul, né? A gente falou de Paraná, falamos de Mato Grosso do Sul. Como é que está o trigo nas áreas de abrangência da Cevale lá no RS? Então, o RS, esse ano a gente começou com um plantio mais atrasado da cultura, devido ao excesso de chuva, né? Que foi noticiado pelas mídias aí dentro do Brasil. Então, nós tivemos um atraso de plantio, então isso acabou impactando um pouco entrar numa zona de maior risco, né? Quando a gente fala de risco, principalmente no momento de colheita, entrar num período mais chuvoso. E nesse início nós tivemos aí alguns problemas de doença, pelo excesso de umidade que a gente teve, né? Doenças foliares e também oídio, que acabaram impactando, e alguns produtores fizeram um bom manejo e têm mantido o potencial produtivo, porém alguns produtores deixaram de fazer esse manejo e aí já começa a comprometer o potencial produtivo. O trigo, de forma geral, ele tem demonstrado um bom potencial produtivo dentro do Rio Grande do Sul. A grande preocupação no Rio Grande do Sul é o momento da colheita. Como a gente acabou atrasando o plantio, o momento da colheita pode coincidir com o momento da volta das chuvas, e aí a chuva dentro da cultura do trigo no momento de colheita acaba impactando na qualidade desse trigo. Então, a preocupação maior é em cima disso. Certo. Carlos, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Cevale são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nós que agradecemos e colocamos sempre à disposição a cooperativa para estar levando informação para os nossos produtores. Tá, então estivemos com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, nos trazendo as informações a respeito das expectativas do plantio de soja nas áreas de abrangência da cooperativa no Paraná, principalmente a região oeste do estado do Paraná,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E há uma preocupação com o atraso no plantio, porque não tem chuvas, as chuvas estão atrasadas, não tem condição de colocar essa semente no solo, né, por causa do problema da emergência dessas sementes. E a preocupação, segundo o Carlos, não é nem a questão da produtividade, porque isso pode vir com as chuvas mais para frente, né, e o produtor plantar com as chuvas que vierem a soja, mas esse atraso acabar deslocando mais para frente o plantio do milho safrinha no ano que vem. Ou seja, a gente pode ver então, por exemplo, o milho no Mato Grosso pegar aquela parte de seca no mês de maio. A gente pode ver na parte sul do país o milho safrinha, né, as geadas de junho e julho. Isso se esse problema da estiagem perdurar por muito tempo e a gente vê esse atraso se estendendo para o plantio da soja. E segundo o Carlos, os produtores ali, eles estão ali, não deve ter uma redução diária, mas eles estão ali colocando o pé no freio na questão da compra dos insumos, principalmente ali os defensivos, a nutrição dos biológicos, está bastante atrasado, segundo o Carlos, justamente por causa dessa incerteza de como vai ficar o clima e de quando eles vão conseguir plantar. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.